Vitória 1, Vasco 0, Vasco derrotado mais uma vez no Campeonato Brasileiro em um jogo completamente morno, completamente morto. Depois da parada para a data FIFA, a gente achava que o Vasco fosse voltar pelo menos com mais ímpeto, com mais vontade, e não foi isso que a gente viu nem da equipe do Vasco ou também nem da equipe do Vitória. Um primeiro tempo completamente horrível. Eu já estava me preparando para fazer uma análise sobre algumas mudanças que eu vi no jogo, nas movimentações da equipe, posicionamento, mas aí no segundo tempo o Calma Barros termina o jogo daquela forma, entregando a bola numa pressão em que ele poderia tranquilamente girar. A gente vai falar sobre isso, mas é um daqueles vídeos que é difícil de gravar, porque me incomoda muito a passividade da equipe, além da ruindade, que já é algo que já está comprovado depois de tantos jogos. Uma equipe que já não tem nenhuma aspiração, contratou um novo técnico, o Pedro Emanuel, já conseguiu de alguma forma mostrar um pouco do qual é a ideia dele, uma construção descendo o Cuiabano do lado dos dois zagueiros, povoando mais bastante o meio, o jogo posicional dos volantes, Barros e Thiago Mendes, e o Nuno como ponta esquerda, caindo um pouco da esquerda para o meio, na direita o Adson tentando também criar superioridade numérica nas costas do volante, mas uma equipe muito, mas muito lenta nas transições ofensivas, nas transições defensivas, com pouca profundidade, obrigando os laterais a fazer esse movimento de atacar o espaço, atacar o fundo. E era um jogo que o Vasco teve praticamente ali uma chance no primeiro tempo, que foi um contra-ataque 3-2, Nuno, Adson e Spinelli, mas que não deu em nada. Rojas no meio muito abaixo. E na segunda etapa melhorou um pouco a entrada do Andrés e uma chegada com o Pumita, mas foi só isso. Então era um jogo que eu vi sim algumas mudanças no início do jogo, uma pressão alta, mas ainda pouco. Não dá para culpar o treinador agora. Falta de vontade é algo que não dá para aturar. Não dá para aturar o Vasco novamente jogando como se fosse um jogo qualquer, estando na zona do rebaixamento. E aí o Barros, para mim, com excesso de confiança, domina, dá 2 domínios, 3 domínios, tenta gerar, perde a bola. O Vasco é machucado pelo Renato Kaiser, jogador formado na base do Vasco, e perde o jogo. Essa bola poderia ter saído pela lateral direita? Poderia, pelo Cuesta, mas assim, o jogador de Série A como o Barros não pode, em hipótese alguma, perder essa bola, né? Girando na pressão, tentando quebrar o pescoço, coisa que ele não consegue fazer, nem fez nesse lance. Então é um cenário muito difícil porque um empate daria uma confiança ao Vasco, por incrível que pareça, mas uma derrota da forma como foi joga a confiança que já não existia, mais ainda no buraco. O Vasco não tem nenhuma perspectiva de melhora, a gente ainda não sabe a situação dos investidores, não sabe se vão vir reforços. O Admar diz que a realidade do Vasco não é essa, e aí a gente fica aí então esperando que os deuses do futebol sejam benevolentes com o Vasco. Algo que não parece que vai acontecer, porque o Vasco faz tudo errado, dentro, fora de campo, com influências de pessoas que, na minha visão, não querem o bem do Vasco, e dentro do clube, muitas pessoas não fazendo o que tem que fazer, que é ter humildade, comunicar melhor com o torcedor, falar com o torcedor o que o torcedor quer ouvir, que é pelo menos a satisfação de que algo está sendo feito. Então, é um cenário muito difícil. Não vejo perspectiva, como eu falei aqui. Queria estar falando mais sobre tática, sobre o momento que o Vasco está vivendo, com um novo treinador, a construção, como eu disse, da primeira fase com o Cuiabano descendo, o Pumita um pouco mais espetado, mas tudo isso acaba sendo ofuscado por mais uma derrota da forma que o Vasco vem perdendo, com um roteiro, na minha visão, infelizmente, um roteiro de uma equipe que está muito perto de ser rebaixada. Hoje eu cravarei isso porque nós vascaínos já conhecemos esse cenário, sabemos como influencia o fator externo, a confiança também vai por água abaixo, e essa derrota hoje pesou. E os jogadores que, até onde a gente sabe, estão recebendo salário em dia, jogam numa camisa gigante, tem que entregar um pouco mais, deixar um pouco mais dentro de campo. É difícil ver jogador não falar dentro de campo, não reclamar com o árbitro, ver o rival pressionar em algum momento e não falar também. E olha que o Vitória hoje nem quis jogar tanto assim. Eu já vi esse Vitória dar muito, mas muito calor em outros times. Não à toa eliminou o Flamengo, né, na Copa do Brasil. Se não foi esse ano, foi no ano passado. Mas enfim, da forma como foi. E é isso. A gente está vendo hoje um Vasco entregue e eu estou muito preocupado. Quero saber de vocês aqui embaixo o que vocês acharam. Comente aqui embaixo. Se você quer saber um pouco mais de tática, clique no primeiro link.
Aqui tem um mini book exclusivo onde eu explico de maneira simples e objetiva os aspectos táticos do jogo. Convido você a clicar. Sei que nesse momento é difícil, mas é um conteúdo espetacular e você ajuda o meu trabalho. Se inscreva, deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo.